Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos estudar a classe gramatical, o artigo. E por incrível que pareça, já tem aqui o artigo o. Então, o que seria o artigo? O artigo é uma classe gramatical variável, porque vai variar tanto no plural como no singular, feminino, masculino, e vai definir o substantivo. Geralmente o artigo vem antes de um substantivo. Ou ao invés de definir, vai indefini-lo. Nós não vamos saber a que se refere esse artigo. Vejam bem, masculino no singular nós temos o o, plural nós temos o os. Assim como no feminino o a, e no plural singular e no plural as. Esses aqui, os primeiros, são os artigos definidos. Por que definidos? Porque eles definem. Assim quando eu digo o menino, está definindo qual é o menino que eu estou falando. Aqui eu estou me referindo. A menina, do mesmo modo, eu sei qual é a menina. É diferente quando eu utilizo uma menina, não dá pra gente identificar que menina é essa. Umas meninas estão passando na rua. É como se eu não conseguisse identificar essas meninas e eu não sabesse realmente quem são. Aí a gente vai estudar também as combinações que os artigos fazem com as preposições, certo? A gente tem a preposição a, por exemplo, que vai se unir ao artigo o, vai formar ao. Preposição de com o artigo o vai formar o do. Preposição em com o artigo o vai formar o no. Preposição por, que antigamente se dizia per, vai se juntar ao o e vai formar pelo. E aí nós vamos ter as combinações. E há uma diferença de combinação e contração. Vejam bem, o a é só uma combinação, porque a gente pega o a e o o e une-os. Já que o por, né, com o o, a gente iria ficar poro, se fosse uma combinação. Mas é uma contração, porque há uma perca, um acréscimo de letras. Então, a contração é esse acréscimo ou perca de letras. Enquanto que a combinação só combina, pega duas letras e une-as formando aí um significado. E aí a gente tem também o a com o a acraseado, o de com o a da, o em com o a na, o por com o a pela, certo? O por, na verdade. E do mesmo modo, os plurais, aos, as, dos, das, nos, nas, pelos, pelas. E aí nós temos também os artigos indefinidos. Vejam bem, o em mais o forma num. Em um lugar do mundo há de se encontrar a paz. Em é uma contração, então ficará num. Em com uma numa, em com uns nuns, em com umas numas, de com um dum, de com uma duma, de com os duns, de com umas dumas. De uma noite agradável. E isso ocorre muito em textos literários, também muito nas nossas conversas, na nossa oralidade, no nosso dia a dia. O artigo definido a, as, quando vem precedido da preposição a, funde-se com ela. A tal fusão nós vamos chamar de quê? Crase. Se representa na escrita por um acento grave, ou seja, o acento vai para esse lado, enquanto que o agudo, o acento da vovó, é para esse. Sobre a vogal as, assim, vou a cidade. Vou à cidade, e assim ficará. Então, a crase nada mais é que a preposição vou a e o artigo a cidade, né? O artigo sempre virá depois dessa preposição.
Preposição antes do artigo definido que dá nome a obras, jornais, entre outros. Evitar a contração. Veja bem, a notícia saiu em o povo, ou seja, o jornal. Aqui não precisa se colocar contração. Iniciar a supressão da vogal da preposição em apóstrofo. A notícia saiu no jornal. Olha aqui o apóstrofo. Certo? Qualquer palavra ou expressão antecedida, ou seja, que vem antes de artigo, pode ser até amar, que é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Mas se vir um artigo antes, o amar é difícil, então já não será mais um verbo esse amar, será um substantivo. Como no exemplo aqui, o acordar de Ana parece calmo e sincero. O artigo faz aparecer o gênero e número do substantivo, permitindo diferenciar substantivos homônimos. Como é isso? Vejam bem, o cabeça não é o masculino de a cabeça, tendo em vista que são duas palavras com significados diferentes. O cabeça é o líder e a cabeça é parte do corpo humano, assim como o caixa e a caixa. O caixa é o operador de máquina e a caixa pode ser o banco, pode ser o próprio objeto. E aí a gente também tem aqui, para encerrar, o uso dos artigos. Pouco depois, atraído também pelo espetáculo, foi chegando um caboclinho magro, com uma taquara na mão. Pupilas acesas vinham espiar entre as árvores, como que também atraídas pela melodia da taquara do caboclinho. Então, vocês vão observar esse pequeno trecho, que é um texto, tem contração, tem combinação e tem artigo. E todos eles vão fazer sentido dentro das orações, dentro dos textos. Para concluir, para vocês sentirem a diferença, a gente tem: entrou a cliente na loja. Entrou uma cliente na loja. Entrou a cliente na loja é como se dá a entender, por exemplo, que essa cliente já costuma comprar. Entrou a cliente, ou seja, aquela que está lá sempre fazendo compras, é uma cliente conhecida, tendo em vista que o artigo a ele é definido. E quando a gente diz entrou uma cliente na loja, uma pessoa que passa, viu a loja, entrou e ela se tornou cliente a partir do momento que ela entrou na loja, mas não necessariamente eu a conheça como uma cliente definido. Ela pode ser até a partir daquele momento ser uma cliente, pode ser até a posteriori definido, mas naquele momento não é. Então é isso, meus amores, a gente só está introduzindo o uso dos artigos e mais tarde nós vamos fazer uma atividade para fixar bem. Um forte abraço em todos e assistam o vídeo com carinho. Quem não compreendeu também pode fazer perguntas no meu privado. Bom dia!